Eu me chamo Samuel, eu moro na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, para quem conhece. E hoje eu estou querendo trazer para vocês meu depoimento, né, o que eu vivi dentro da organização e trazer um pouco mais de experiência para quem quer sair, para quem está com algum tipo de empecilho, que tenha vontade de sair. Eu vou estar explicando a minha história e peço para que, espero, né, poder ajudar muitas pessoas. Eu tenho 21 anos, eu nasci, né, num berço da congregação, né, meus pais, quando eu nasci, meus pais já eram testemunhas de Jeová. Começou com minha mãe estudando a Bíblia, né, depois meu pai estudou e assim foi indo. Eu tenho mais um irmão também, que também é testemunho de Jeová. Então eu tive, né, a minha infância, a minha adolescência inteira servindo, né, a organização. E de um tempo para cá eu acabei dando uma caída, né, quando eu comecei a cair realmente em si, né, do que eu queria para minha vida, das restrições que eu estava vivendo, né, dentro dessa organização. E quando eu sempre tive problemas na minha adolescência, assim, todo adolescente tem, né? Porém nunca me envolvi com droga, com bebida, nunca. Mas eu sempre fui alvo da bendita língua, sim. Assim como eu sei que tem vários jovens dentro da organização que são vítimas, infelizmente, desse problema, né? Eu também não foi diferente comigo. Eu acabei sendo vítima e assim, já participei de várias reuniões, de muita baboseira, em que na verdade não se passava de uma mera, como eu posso dizer, uma mera falação, né? Isso aí, de ouvidos em ouvidos, até que chegava nos anciãos e acontecia isso. Então assim, na minha vida de escola, como sempre todo mundo, nunca fui dos piores alunos, mas também não fui um dos melhores, né? E eu era cobrado por isso, para ser um dos melhores. Só que eu não levava em consideração em nada, porque aquilo não ia me ajudar em nada. Enfim, quando eu acabei meus estudos, com 17 anos, né, o ensino fundamental, eu comecei a cursar vários cursos técnicos na área que eu tinha vontade, né? Cursei vários cursos, assim, e com 18 anos eu já consegui um emprego, né, com base nesses cursos que eu tinha. E assim, nesse emprego, para mim é o emprego dos sonhos, onde eu estou até hoje, estou há 3 anos nesse emprego, né, e com certeza quero continuar mais e mais, e para mim foi muito bom, né, o emprego que eu ganhava bem, né, trabalhava no que eu amo, então para mim estava tudo bem, né, porém assim, estava lá dentro, né, assistindo reuniões, indo algumas vezes para o campo, e para mim tudo bem, né? Eu já não estava com tanta frequência, né, nas reuniões, no campo. Porém, esse meu trabalho, esse meu serviço secular, eu acabei caindo para a noite, né, para fazer algumas escalas à noite. Aí você já imagina, né? Comecei a perder mais reuniões ainda. Para mim tudo bem, eu não estava me importando em nada. Mas assim, as pressões começaram a ficar mais intensas ainda, de todos os lados, tanto de casa, dos meus pais, tanto da congregação, né, alguns comentários paralelos, até mesmo alguns anciãos vinham conversar comigo de vez em quando. E toda vez que eu saía no campo, eu ficava, né, coração acelerado, assim e tal, porque eu sabia que algum ancião ia me chamar para trabalhar comigo. Para quê? Para falar sempre do mesmo assunto, meu trabalho secular, que não sei o que e tal. Vocês podem acreditar ou não, mas eu já cheguei a ouvir de um ancião após uma reunião, né, assim, conversa assim, boba, conversando sobre, né, alguns assuntos nada a ver. A gente começou a tocar no assunto de serviço secular, né, e ele falou para mim: você já pensou que esse trabalho secular seu foi o diabo que te deu? Eu, diabo que me deu? Como assim? Por que o diabo ia me dar um trabalho?
um serviço onde eu ganhava bem, já tinha comprado meu carro, estava super bem, eu ganhava meu dinheirinho tranquilo, não dependia mais de pai nem mãe. Fiquei me perguntando, mas né, achei super errado isso, mas enfim, né, engoli e deixei quieto. Aí com o tempo foi indo, e eu conheci uma pessoa de fora, né? Eu conheci uma pessoa, comecei a fazer faculdade na época, e eu conheci uma pessoa, né? A gente tinha um amigo em comum, comecei a conversar com a pessoa e tal, e a gente começou, né, a se gostar, e por fim a gente começou a namorar, né? Só que assim, nessa época eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo lá dentro do salão, porque assim, minha mãe é muito fervorosa, minha mãe é muito, sabe assim, igual o cavalo quando tem aquela tampão assim, minha mãe não consegue ver nada fora a não ser aquilo. Tudo bem. Então eu tinha muito medo, né, de que isso causasse alguma coisa de saúde a ela, né, algum tipo de depressão, algo do tipo. Meu pai também. Meu pai há muitos anos atrás foi ancião. Meu pai era ancião, foi ancião há muitos anos, serve ministerial também. Minha mãe, quase a vida inteira dela de testemunho de Jeová, ela foi pioneira regular, né? Porém, alguns erros, tanto do meu pai, tanto do meu irmão, depois, né, foi juntando um bola de neve, perdeu o cargo de ancião. Depois meu pai voltou a ser servo ministerial, porém saiu de novo e atualmente ele não é nada, assim, né? É o publicador. E minha mãe largou também o serviço de pioneira regular, porém às vezes ela sai como pioneiro auxiliar e tal. Então assim, eu tinha muito medo de ser desassociado, porque eu sabia que, né, eu ia cortar a relação, meus pais iam cortar a relação comigo. Mas mesmo assim eu falei assim, eu não posso ficar vivendo tudo à base, né, dos meus pais, à base, né, eu preciso ter minha vida também. Enfim, comecei a namorar, né, minha mãe já deixou bem claro que não era a favor desse relacionamento, então por mim, né, quem está namorando sou eu. Enfim, pra gente viver na mesma casa, né, relação de pai e filho, eu nunca tive uma relação assim tão forte com meu pai, né, de dar abraço, de dar beijo assim e tal. Mas assim, a gente era muito ligado, né? Porque assim, na minha família são 3 homens, para falar a verdade, né? Eu, meu pai e meu irmão. Então assim, meu irmão quando casou e foi embora, ficou praticamente só eu, pequeno. E assim, todas as coisas eu procurava ajudar meu pai, né? Então assim, a gente tinha uma relação muito forte nesse aspecto. Já com minha mãe, eu já tinha uma relação um pouquinho mais assim, de mãe e filho, sabe? Abraçava, beijava, que não sei o que. Mas enfim, a gente continuou na casa muito bem. Aí o tempo foi passando, né? O pessoal, os anciãos me chamavam para várias reuniões a respeito disso, perguntavam como é que estava o relacionamento, né? E como sempre eu ia assim somente por ir, né? Para encher linguiça. Até que uma vez eles chegaram na minha casa. Como eu trabalho à noite, eu trabalho 24 horas, então assim, eu pego um dia e uma noite. Eu chegava em casa às vezes querendo descansar, né? Pô, você trabalha 24 horas, depois você quer ir para casa descansar, né? Beleza, estava em casa, dormindo. Minha mãe bateu na porta do quarto. Falou assim, ó, os anciãos estão aí querendo falar com você. Deve ser mais uma conversa de sempre. Aí, porém, chegaram, falaram comigo, disseram que eu estava sendo acusado de né, de algum erro. Eu tinha uma acusação grave, né, em cima de mim. Falei, tá, mais uma, né? Mais uma entre 1 milhão. E beleza. Aí o pessoal falou assim que tornaria a falar comigo a respeito disso e tal, não sei o que. Só que assim, eu já estava numa altura que eu já estava cheio, né? Tava cheio disso, pra mim tanto faz, tanto fez. Eu tinha meu trabalho secular, tinha minha vida, né? Tinha minha namorada. Então assim, eu já não estava mesmo indo nas reuniões, não estava mais no campo, estava inativo, tava assim tranquilo. Aí tá, depois desse dia começou a virar um inferno, porque eles começaram a ir na minha casa direto, começavam a, ir em vários horários para ver se me achava em casa, né?
entrava em contato com a minha mãe para perguntar se eu estava em casa, para eles poderem ir em casa, né? Minha mãe diversas vezes saía de casa para eles poderem chegar e conversar comigo, né? Para ver se puxava alguma coisa de mim, né? Mas enfim, começaram a vir direto em casa. Aí eu chegava na rua de casa, via eles lá, eu falei, pô, de novo esses caras. Aí tá, né, cansado, com sono, querendo, né, descansar por causa do serviço. Tá, atendia, né? Aí isso foi indo alguns dias, até que alguns dias eu comecei a ignorar. E eles me chamavam toda vez para participar da reunião da comissão, né, judicativa. E eu simplesmente falava que não queria, que não era da minha vontade. Eles, né, insistindo nisso, eu realmente falava que não queria. Até que no momento eles mandaram a mensagem, eu lembro até um dia, que foi um dia antes de uma reunião. Meus pais estavam viajando e mandaram uma mensagem para mim. Falaram, você pode me encontrar aqui na esquina, assim, assim, assado? Porque assim, eles mandavam mensagem, me ligavam. A gente pode conversar em tal lugar, tal hora? Eu falei, não dá, tô trabalhando, sabe? Eu inventava plantões, né, serviço para eu fazer, para não ir na reunião, para não ir no campo, para fugir dessas gente em casa, batendo no portão de casa, querendo falar comigo. Várias vezes eu vestia minha roupa de serviço, ia para casa da minha namorada e ficava lá, até da hora de eu ir embora. Várias vezes eu fiz isso, várias vezes, né? Minha mãe começou a desconfiar, mas mãe, eu tô trabalhando, né? Beleza. Até que nesse dia eles mandaram mensagem para mim e falaram assim, você pode me encontrar em tal lugar? Eu falei, nossa, hoje eu não posso. Você pode vir aqui na esquina do salão? Eu falei, tá, se for rápido pode. Eu falei assim, no máximo 15 minutos. Eu falei, tá bom. Cheguei, parei meu carro na esquina do salão, era um dia de começar, acho que a reunião, se eu não me engano, até porque as luzes estavam acesas do salão. E perguntaram para mim a última vez se eu queria realmente participar dessa reunião ou não. Eu falei assim que eu não queria, e que eu sabia a decisão que eles iriam tomar e que eu estava ciente de tudo que ia acontecer. Enfim, aí eles falaram comigo ali mesmo, 2 anciãos, né, na porta do salão, na esquina do salão. Falaram assim, então como você sabe do resultado, né, você vai ser desassociado, que não sei o que, blá blá blá, enchimento de sempre. Falei, tudo bem, tá bom então, sabe? Acho que eles pensaram assim, ele vai chorar, vai fazer isso, fazer aquilo. Não, tudo bem, tá bom, tô sabendo, sim, tudo bem, pronto. Entrei no meu carro, aí até um ancião, acho que com o intuito de tentar me comover na parte de emoção, me deu um abraço, espero te ver em breve, que não sei o que. Falei, tá bom. Entrei no carro, fui para casa, não senti mais aquele medo que eu sentia antes, sabe? Meu Deus, eu vou ser dissociado, que não sei o que. Não senti mais, sabe? Tava realmente tranquilo. Eu sabia que a partir daquele momento eu ia ficar mais em paz ainda do que antes, né? Mas aí eu sabia que assim viria a parte dos meus pais, né? Eu sabia que eu ainda teria que enfrentar isso, mas assim, né, por mim tudo bem. Aí meus pais voltaram de viagem, né? E eu sabia que, né, eles já estavam sabendo do que tinha acontecido, né? Que eu já ia ser associado e tal. Eles chegaram em casa como, né, quem não quer nada, ninguém sabe de nada, né, bobo. Perguntaram pra mim, falaram, fiquei sabendo de uma reunião que teve aí, o que você decidiu? Falei, eu decidi que eu não quero mais e que pra minha vida eu não quero mais isso, né? Porque assim, as pessoas que já saíram, até mesmo as pessoas que estão dentro da organização, sabem o quão restritas são as coisas. Eu, na minha infância, não pude aniversário nenhum de primo, de amigo, de família, tio, tia, etc. Eu via todo mundo fazendo aniversário e no meu aniversário não tinha nada. Algumas vezes no meu aniversário eu era orientado, né, pelos meus pais a não falar na sala que era meu aniversário, para ninguém cantar parabéns para mim, porque isso era totalmente errado, né?
Algumas vezes eu deixei de ir para a escola porque eles já sabiam que era meu aniversário e prevendo que iriam cantar parabéns para mim, eu deixei de ir para a escola. Então assim, eu tive uma infância que eu fui restrito de muitas coisas, uma adolescência que eu fui restrito de muitas coisas devido a isso. E chega uma hora que você cansa de ser assim, sabe? De você segurar tanto. Então eu abertamente falei com meus pais, falei, não quero mais servir, né, a organização, e pronto, tá. Aí numa tentativa de tentar, né, dar um choque e me dar um baque, meu pai falou assim, então você sabe, né, da nossa decisão, do nosso ponto de vista com relação a isso, então a gente quer que você pense melhor a respeito disso, que não sei o que, tal. Falei, tudo bem, tá bom. Até mesmo me orientou a procurar algum lugar para eu ficar, para eu morar. Ele falou assim, então, você já começa a procurar um lugar para você ficar, porque aqui em casa vai ser difícil você ficar. E se você ficar aqui, a gente vai ter que cortar a relação, que não sei o que e tal. Eu falei, tudo bem. Para mim eu não me importava, porque assim, meu pai trabalhava, né? Eu também trabalhava, então assim, já que eu trabalhava 24 horas, eu passava um dia e uma noite em casa, e no dia que eu estava de folga, eu vinha para casa descansar, depois, né, saía para algum lugar, com a minha namorada, fazer alguma coisa com a minha família e tal. Então, e minha mãe sim, vivia pra rua, para campo, dirigindo estudo, fazendo as coisas. Até parecia que não tinha casa. Tá, por mim tudo bem, quer cortar a relação comigo, corta. Não tem problema. Aí tá. Passado, acho que umas 2 semanas ou 1 semana e meia, eles se reuniram de novo comigo. Eu tava pronto para sair, não lembro para fazer o quê. E eu assim, em casa era assim. Pai e mãe sentou no sofá, eu já sei que tá por vir. Tá. Não tem como evitar. Sentaram no sofá e eu passei pela sala. Né? Aí meu pai perguntou, e aí, o que você decidiu? Eu falei assim, a mesma coisa da conversa passada, né? Não quero mais nada, pronto, acabou. Aí tá. Aí numa dessas ele falou assim, então, eu vou te perguntar a última vez, você quer continuar morando aqui? Eu falei, sim, eu quero continuar morando aqui. Ele falou assim, então, para você morar aqui, você precisa frequentar as reuniões. Se você não quiser frequentar as reuniões, você não vai morar aqui. Falou assim. Estranhei. Tudo bem, tá bom, eu não vou frequentar as reuniões. Ele falou assim, então você trate de arrumar algum lugar para você ficar. Isso acho que foi, se eu não me engano, numa quarta-feira, entre terça e quarta. Ele falou assim, você tem até sábado para você sair daqui. Tudo bem, tá bom, eu vou arrumar um cantinho para mim e vou sair. Tá bom. Passei os dias, enrolei. E chegou numa outra reunião, né, uma outra conversa que meus pais tiveram comigo, onde minha mãe deixou escapar que ela recebeu orientação dos anciãos sobre isso, que só poderia ficar em casa se eu assistisse às reuniões. Se eu não quisesse assistir às reuniões, era para eu sair de casa. Olha só, para eu sair de casa. Olha o ponto que chega isso. Uma mãe chegar para o filho e falar que ele não pode morar mais em casa se ele não seguir as coisas da organização. Estranhei. Mas sabe, tá bom, deixa. Aí fui, arrumei um cantinho pra eu morar. Na época eu morava na cidade de Santa Branca. Para quem conhece a região aqui, deve conhecer ou ter ouvido falar dessa cidade. Eu morava lá, meus pais moram lá até hoje. E eu vim morar para São José dos Campos, né, onde eu trabalho. E desde então, moro aqui super bem, sou completamente independente. A minha namorada hoje é minha noiva. E assim, resumindo a história, um conselho para vocês que querem sair. Não hesitem,
não hesitem, tá? Não hesitem, porque assim, você sair é a melhor coisa que vocês podem fazer. Se minha mãe não tivesse, minha família, né, meus pais, meu irmão também é testemunha de Jeová, porém ele mora em outra cidade no interior, próximo a Ribeirão Preto. Se minha mãe não tivesse estudado a Bíblia, meu pai também não, hoje nada disso teria acontecido. Eu não converso com a minha mãe, não converso com meu pai, né? As únicas coisas que minha mãe, muito raro, às vezes fala comigo, é sobre alguma questão médica, sobre algum exame que chega, né, meu na casa dela, só. Já cheguei até a visitar ela uma vez, né? Parei o carro no portão, não fiz nem questão de parar o carro dentro da garagem, parei fora, na rua mesmo. E depois de uns 2 meses que eu tinha saído de casa. E eu cheguei, o primeiro que saiu na porta foi meu pai. Assim, você pensa, né? Por mais que a pessoa não goste da outra, mas o mínimo que você espera é um pouco de educação. Oi, tudo bem? Não. O que você está fazendo aqui? Bem assim, sabe? Eu falei, eu vim visitar, não posso? Pode, tudo bem. Sentei na sala, normal, conversei normal, porém, daquele jeito, sabe? Bem seco, bem... não quer nada com nada. Então, assim, uma coisa que um conselho básico, assim, para vocês que querem sair, que estão pensando em sair, é isso daqui, ó. Saia da torre. Ela é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Você vai ter liberdade para você fazer o que você quiser, né? Porque assim, você tá lá, você vive para servir homens. Vive para servir homens. E sempre com ameaça. Ó, se você não fizer isso, não for exemplar nisso, que não sei o que, você vai perder seus privilégios, você vai ser... você não vai poder mais fazer nada, né? Não vai poder mais servir nas partes mecânicas do salão. Então assim, você não deve ficar vivendo com isso, com essa pressão na cabeça. E eu, graças a Deus, não tenho problema e não tenho possibilidade nenhuma de viver com esse problema de depressão, né? Ah, meus pais não falam comigo, que não sei o que, devido a essa religião. Não, por mim eu estou tranquilo, eu estou em paz. E a última coisa é isso daqui. Eu saí da torre. Você pode sair também. Eu que nasci num berço desse, saí. Então você também pode sair. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.